eu quero que vocês falem um pouco para a torcida qual o papel do Conselho Administrativo do clube e quais são as atribuições de vocês dentro desse conselho. Bora lá, quem começa? Vamos lá, presidente. Vou dar a vez para as Então, mulheres. pronto, agradeço. É muito importante uma pergunta como essa, porque nós temos, né, como imagem de gestão do clube sempre a figura do presidente, mas precisamente da diretoria executiva, né? E muita gente não sabe que o conselho, que o Confiança, ele é formado por outros órgãos, né? Nosso estatuto traz a Assembleia Geral como o órgão máximo, né, de deliberação, formado pela massa dos sócios, enfim. O Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Então, são 4 órgãos e que Conselho Fiscal e Conselho Administrativo muitas vezes fica muito distante da realidade do torcedor e da torcedora. Então, para falar assim de uma maneira muito fácil, vamos dizer que o Conselho de Administração ele vai deliberar, ele vai discutir questões da vida administrativa do clube sem as quais a diretoria executiva jamais poderia estar atuando, enfim, e praticando determinados atos. Uma coisa que eu costumo dar exemplo, para ficar muito assim ilustrativo para o torcedor, é que é o Conselho de Administração, por exemplo, que é responsável por aprovar os termos de parceria, patrocínio do clube. Isso não é um ato exclusivo da diretoria executiva. Ela vai executar esse ato, no entanto, a deliberação sobre a contratação, sobre firmar esses tipos de contrato, passa pelo crivo do Conselho de Administração. É claro que nosso conselho assim, tem outras atribuições, que são atribuições, né, do dia a dia, que dizem respeito a esse aspecto mais burocrático, administrativo, mas eu sempre trago esse exemplo para ilustrar a importância, né, desse órgão que muita gente só conseguiu começar assim, a prestar atenção agora nessa última eleição. Então, assim, resumindo de uma maneira geral, é como se nós fôssemos o Congresso Nacional, fazendo uma alusão para a política, né? Nós temos lá o executivo, né, a figura do presidente da República, que vai praticar atos pertinentes a esse poder. No entanto, existe um poder legislativo, né? Eu estou tentando fazer essa analogia, guardadas as devidas proporções, porque a gente sabe que existem algumas questões que não se aplicariam, mas é exatamente para dizer que nós vamos deliberar sobre pautas, assuntos que dizem respeito à gestão administrativa do clube. Tá, diante disso, você está, Dani, como vice-presidente, não é isso? Isso. A vice-presidente. No caso, Gilson, que é o presidente, ele, sendo presidente, ele manda mais do que você? Ou ele não tem esse poder de mandar mais? Os 3 decidem junto? O conselho decide junto e vocês só executam? Existe essa separação em si de cargo de presidente, vice-presidente ou não, na prática? Não. A gente tem decidido sempre em conjunto, né? Tudo que a gente tem discutido. O que ocorreu agora segunda-feira. Então, fizemos uma pauta de alguns itens para ser discutido também com todos os conselheiros. E não só a mesa discutir aquilo ali, deliberar sobre aquilo e ficar só... Foi a mesa e tipo, impor. Vai ser dessa maneira? Não. Tanto que, na pauta de segunda-feira, tinha itens ali que a mesa poderia deliberar, mas não. Nós não concordamos com isso. O que é que a gente fez? Vamos colocar tudo e discutir com os conselheiros, porque fomos todos eleitos, né? Então, acho que tudo que passar, que for colocado, que se for a propor do conselho, vai ser discutido entre os conselheiros, todos os conselheiros. Somos 51 eleitos, né? E mais 16 que são conselheiros vitalícios. Sim. Então, vamos discutir entre nós todas as deliberações que tiver, né, em pauta. E complementando, Fernando, tanto Dani como Júnior, o que é legal é que, junto com os amigos aqui, a gente tem um pensamento muito parecido, né? Isso vem desde a composição, de muitas conversas que originaram, né? Então, é muito em prol do correto e em prol do clube. Então, a gente sempre debate muito, como o Júnior ressaltou,
Não é uma coisa, obviamente, que você tem uma certa hierarquia, mas não é uma questão monocrática, né? Como tudo. Então, assim, sempre é muito aberto, sempre muito decidido, discordâncias, normais opiniões, e a gente sempre entra num consenso, né? Se um acha um diferente do outro, aí a gente entra no voto e me leva 2, então beleza, vamos seguir nesse caminho. Isso que é muito legal, né? Eu acho que é o que vai pautar a nossa gestão em conjunto, e eu acho que é tudo para ser uma coisa muito vantajosa, não só pra gente, como também principalmente para o clube. E complementando a analogia que Dani falou, bem colocado, Dani, até para explicar para a nossa torcida, além desses questionamentos, tudo que é pautado, que a gente siga numa linha de cumprimento do atual regimento, do atual estatuto, né, na realidade. E que, ou seja, desde que todos os tipos de contratos e patrocinadores que sejam celebrados tem que ser aprovado primeiramente no Conselho. Todo tipo de novo, não só patrocínio, como novas questões que vão ser interferência diretamente, administrativamente, na instituição confiança, tem que passar pelo Conselho, pela aprovação do Conselho. Então, esse é o papel importante, né? Hoje o Conselho tem um poder, como toda instituição de futebol, de inclusive cobrar o presidente de forma jurídica, né, até administrativa, de forma pesada, se não for cumprido o que o estatuto do clube atual rege, entendeu? Então tem toda uma responsabilidade e nós temos hoje consciência disso. Por isso que a gente tem muito esse alinhamento, essa conversa, a gente passa praticamente o dia todo conversando, né? Eu até pedi a Alanis, tem que diminuir, porque o nosso grupo nós três aqui, o negócio hoje começou 4h20 da manhã. 4h20 da manhã. Todos os dias. Todos os dias. A gente tem assim, a gente tem conversado muito para fazer o melhor. Para fazer o melhor. E não só cumprir o que está no estatuto, mas hoje à tarde eu fui no clube, tive uma horinha, tirei 4 horas, mas eu fui sentar lá com o presidente para saber algumas coisas que a gente... Para trazer isso. Uma parte de futebol, mas que a gente tava com algumas opiniões que eu precisava passar para ele. Mas parte técnica mesmo, para ele poder conversar, ele pensar, ver se realmente aquilo ali, e poder até chegar no treinador e conversar. Isso, cobrar. Então... Tem coisas extras que não tem, mas a gente está preocupado mas mesmo. É um conselho, né? Isso, é o conselho. Tem que dar o conselho. Isso. E que é se aclamado, não for conselho, pelo menos uma sugestão ali. E que é aclamado pelo nosso grupo, desse conselho que é formado, que a gente citou, dos 51 mais os 16, né? E assim, eu até disse um dia desse, pessoal, a gente precisa trabalhar também, viu? Então assim, vamos... É loucura, né? A gente, nas audiências, eu tenho que parar, olhar mensagens, gente reuniões, trabalhando, reuniões. Mas a gente acredita que nesse primeiro momento, essa... demanda, ela está sendo assim, até porque a gente está chegando num cenário novo, né? Sim. É como foi dito aqui, era um órgão que geralmente era visto à parte e mesmo sendo visto à parte, não se tinha noção do que um tipo de gestão fazia, que, né? Talvez nosso tipo de gerir é um pouco diferente do pensamento, então esse approach inicial a gente precisa um pouquinho se desgastar, se dedicar para depois a gente conseguir botar no processo de padrão, de processos que siga de uma maneira que a gente pensa que é correto para o clube. E você, Landes, é secretário, não é isso? Né? Primeiro secretário ou é só secretário? Secretário-geral. Pelo estatuto, não é secretário-geral. Secretário-geral. E aí também dessa mesma forma, né? Não é o secretário que você vai ser secretário deles dois, não. Para falar com o Dani tem que falar com você, não. É só um cargo mesmo em título disso. Tem as suas funções, mas é pro forma. Mas assim, a gente toma algumas decisões. Na verdade, eu digo que ele é o homem da caneta, né? De alguma forma, porque a gente vai fazendo as tratativas, mas a gente precisa formalizar isso em um ato. Geralmente na ata, um ofício, enfim, no edital de convocação, né? Mesmo que vá assinado pelo presidente, de alguma forma toda a construção dessa parte administrativa passa pelo secretário, né? Podcast Bancada Azulina.